Agora 8 horas e 7 minutos, 8 horas e 7 minutos. Bem, já estamos aqui recebendo em nossos estúdios, atendendo prontamente aqui um pedido da nossa reportagem, o Carlos Medeiro, que é vice-presidente da Federação dos Hospitais de Santa Catarina. A gente resolveu chamar aqui um representante dessa federação, depois da paralisação durante o dia de ontem dos hospitais privados e também filantrópicos no estado de Santa Catarina. Hoje vamos abordar a tabela do SUS, porque essa movimentação em todo o Brasil foi motivada pelo baixo pagamento do SUS, o Sistema Único de Saúde, ligado ao governo federal e também ao Ministério da Saúde. Bom dia, Carlos. Obrigado pela participação. Bom dia, obrigado. Obrigado também aos ouvintes da Rádio Guarujá. Carlos, a gente começa falando da paralisação ontem, né? Vocês já conseguiram aí, aqui em Santa Catarina, dizer como foi essa paralisação ontem? Fazer aí, ver como foi ontem essa paralisação aqui? Perfeito. Na verdade, nós não fizemos esse levantamento ainda porque a adesão a esse movimento foi voluntária dos hospitais. Mas a gente pode adiantar que foi bem significativa, principalmente na região sul de Santa Catarina e na região do Vale e do Oeste. Agora, Carlos, a movimentação ela foi programada em razão do baixo repasse pelo SUS, né, aos hospitais, né, principalmente em procedimentos médicos, né? Perfeito. Em relação a valores, né, você tem aos procedimentos, o que você tem de valores até para o nosso cidadão? Porque o cidadão pensa assim, não, porque o médico ganha bem, eu ganho R$1.000 por mês, o médico ganha 10. Mas você tem alguns números aí para a gente exemplificar isso melhor? Tem, claro, sim, tem sim. Falando de procedimentos mais simples aqui, como por exemplo o raio-x de tórax, hoje o valor pago pelo SUS para um raio-x de tórax varia de R$ 6,88. Um exame simples, o exame laboratorial, o exame de urina, o SUS paga só R$ 3,70. E para um médico, uma consulta em pronto-socorro, em pronto-atendimento, o médico recebe R$ 11. Falando em procedimentos hospitalares, Beto, nós temos aqui, por exemplo, uma cirurgia que é muito comum, cirurgia de emergência, quando a pessoa tem um problema de apendicite, apêndice inflamado. Que é uma dor horrível. É uma dor terrível. Eu, graças a Deus, nunca tive isso, mas quem teve, terrível, né? É terrível, né? Pois bem, o SUS paga para o hospital R$ 253,59. Mas Victor, eu pergunto, esse 253 é o repasse feito direto para o médico que fez esse procedimento? Não, o médico não. Esse é o médico repasse... não recebe? Não, o médico recebe, mas aí é um valor separado para ele, um valor bem irrisório também. Esse é o dinheiro que o hospital recebe para usar, enfim, os equipamentos, tudo que vai precisar ou não? Perfeito, esse é o valor que o já está SUS paga. Nesse 253 aqui, por exemplo, nessa cirurgia de apendicite já está o quê? Já está a anestesia? Já estão todos os medicamentos que ele toma, que ele fez uso, já estão as diárias, o uso do centro cirúrgico, a rouparia, o atendimento hospitalar, né, serviço de enfermagem, tudo isso... Tudo por R$253. É como se eu fosse, vamos supor que uma loja... suponhamos que estamos andando no centro, me deu um problema de apendicite, eu vi uma casa escrito hospital, que poderia ser uma loja, exemplificando nesse sentido, né? Eu entraria ali e pagaria R$250 para fazer essa cirurgia. Mais ou menos assim? Perfeito. E, na verdade, o custo para a realização, só o custo, não tem nenhuma margem aí, só o custo para a realização desse procedimento é R$ 1.000,75. Então, aí é uma diferença que o SUS 300%? paga... Não, o SUS paga só R$ 23. O SUS paga 23%. Desculpa, 23%. 23%. 23%. Como é que os hospitais fazem para tirar toda essa diferença? Eles fazem rifas, eles conseguem... Isso aqui a gente está falando dos filantrópicos e os privados, é isso? Não, falando todos aqueles que são conveniados ao SUS. Isso, todos aqueles que atendem são conveniados com o SUS. Uhum. Então eles recebem 253, mas tem um custo de 1.075, ou seja, só 23% do seu custo. E esse 800, como é que... Daí são os convênios com o Estado, são os convênios com as prefeituras, ou não? Não tem nada disso. O hospital ele tem que se virar conforme ele pode.
Ele faz uma rifa, ele consegue, por vezes, aqueles caminhões de mercadorias apreendidos pela Receita Federal, a comunidade ajuda. Ou seja, é uma conta que não bate. Não fecha nunca. É uma conta que não fecha. Agora, há quanto tempo os hospitais vêm trabalhando no vermelho aqui em Santa Catarina? De quando que começou a piorar essa situação? Você tem uma informação? Temos mais ou menos de uns 10 anos para cá, mas efetivamente desde 1996 não há um reajuste significativo na tabela do SUS. Houve um pequeno reajuste ali em 2007, se eu não me falho a memória. Foi 2007. Mas ele foi um reajuste na média de 32%. E não foram todos os procedimentos, foram alguns procedimentos pontuais. Isso, se nós colocarmos fazer um cálculo simples aqui, a inflação de 96 para cá ultrapassa os 400%. O que os hospitais pedem é no mínimo metade disso, no mínimo os 200% na reajuste da tabela do SUS. Que não tem, desde 96 não tem reajuste significativo. Então, não dá como trabalhar com isso. Ô, Carlos, mas obviamente o Ministério da Saúde, através do SUS, disse que não tem nem condições de reajustar nem metade disso, não é isso? Pelo menos o que eles vêm dizendo é que não tem como reajustar a tabela, né? Qual a informação que você tem do Ministério da Saúde em relação ao aumento da tabela? Perfeito. Eu tive a questão de uns 20 dias atrás, mais ou menos isso, uma reunião em Brasília com o secretário de Atenção à Saúde. Abordamos sobre o reajuste da tabela do SUS, ele foi taxativo em dizer que não se trabalha com reajuste da tabela do SUS. Vai se trabalhar com programas, com contratualização, mas a tabela do SUS não tem recursos. O que, na verdade, a gente sente é que o Ministério está, de certa forma, com as mãos atadas. Nossos parlamentares federais estão muito preocupados com a Copa do Mundo, estão preocupados com... Em se manter no poder. Em se manter no poder. Em a politicalha. Perfeito. E a saúde. E a gente pode perceber isso, que o orçamento que era para ser votado em dezembro, foi votado agora somente em março. Porque tem os conchavos. Com certeza. Tem os conchavos. O deputado lá, a gente está quase em 2014, ele quer dinheiro para poder gastar com o prefeito dele, para ter os votos dele. Então, na verdade, o orçamento foi votado nele só por causa disso. É a politicalha. Rapaz, Carlos, a caminho do caos. É isso aí. Caminho do caos. A caminho do caos. Meu Deus, como é que pode? Olha só, R$250 e a cirurgia custa R$1.000. Perfeito, é isso aí. Não tem os hospitais... Não é uma conta que é a mesma coisa. Qualquer criança de 5 anos vai saber fazer essa conta. Verdade. 1 mais 1 é 2. Se tem 1 mais 2 é 3, já não é mais 2. Então não tem como essa conta fechar. E o pior de tudo, que não se vê uma luz no final do túnel. A gente percebe também que a saúde, ela está sendo um bom cabo eleitoral. Mas sempre foi. Sempre foi. Foi um bom cabo eleitoral, já elegeu muitos vereadores, elegeu vários prefeitos, elegeu um nosso governador, a campanha dele foi baseada na saúde, mas o que a gente percebe é que efetivamente as promessas de campanha não estão sendo efetivadas. Ontem o secretário de Saúde, o Dr. Dalmon, deu uma entrevista numa TV nossa, numa TV local aqui, que justamente sobre a tabela do SUS. Eu vi. Foi com o Mário Mota na RBS, inclusive o Mário também não aguenta mais, e a gente sente quando o jornalista, porque a nossa profissão nada mais é do que representar a comunidade. Representar aquele cidadão que não pode falar, o cidadão que está na ponta da linha, o cidadão que vai precisar. O Mário, a RBS, eles não têm... toda vez que ele senta lá, e eu respeito o secretário de saúde também, que dá de mãos atadas, o governo do estado, a gente sabe, não tem dinheiro para investimento, não tem dinheiro para a saúde, o repasse, o município repassa tudo e o estado também vai para o governo federal e quando volta é bem pouco, é menos do que a metade. Então, é uma situação difícil, né? Mas em relação ao governo do estado... ele foi eleito na primeira, com a reeleição agora ele vai ter que novamente ser aprovado pelo catarinense. Obviamente que o governador, ele, em virtude da política e também de ser comandante do governo do estado, ele vai querer se reeleger. Por isso, ele precisa trabalhar a saúde no estado. Você acha, Carlos, que tem uma solução, se não uma solução completa, mas e essa mobilização de vocês, ela rendeu frutos, na tua opinião, já que o Ministério da Saúde disse que não vai aumentar a tabela? Será que surte algum efeito na prática? A paralisação, na verdade, ela não terminou, foi pontual ontem. Nós continuamos trabalhando nos bastidores, fazendo pressão política junto aos parlamentares